Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo. Esse é o podcast Gancho. Eu me chamo Natália Vieira, faço acompanhamento educativo dentro desse projeto, que é o Programa de Acompanhamento Curatorial para Jovens, Residência Curatorial, financiado pela Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e Governo Federal. Hoje a gente está aqui com Natália Sonati, Carlito. Queria lembrar vocês que as nossas conversas giram em torno dos encontros coletivos que toda a equipe do projeto teve e também dos encontros entre as duplas. Nath Sonati é cofundadora da Propágulo e da Lunete Games, atua nas áreas de cultura, tecnologia e educação através da comunicação. Carlito é artista, professor de artes visuais e curador, tem uma experiência em gestão e orientação de coordenação de setores educativos. E aí eu queria convidar vocês a ficarem aqui para a gente falar um pouco sobre curadoria, instituições, com Carlito e com Nath. Bom, Natália, boa noite a todo mundo, gente bonita. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, assim, nesse projeto maravilhoso. O nome do projeto em si, na verdade, a proposta do projeto é um acompanhamento de curadoria, como Natália acabou de falar, mas eu enxergo muito como um intercâmbio de experiências, sabe? Eu estou no rolê há mais tempo, mas assim, a experiência de Sonati é incrível. Então eu me sinto muito feliz de estar podendo fazer essa troca com ela, porque são perspectivas diferentes, lugares diferentes que a gente tem circulado e, ao mesmo tempo, isso tudo converge. E eu tenho aprendido muito, não só com Sonati, mas também com Ariana, com Luísa, com Ana Lira e com Letícia, que são queridíssimas. Bom, a gente teve um ponto de convergência nas nossas conversas que diz respeito ao processo de mediação, né? A minha trajetória ela é muito ligada à mediação em espaços expositivos, à mediação em museus e em exposições. Eu comecei a trabalhar com isso já vai fazer uns 20 anos e minha escola, minha formação principal foi em mediação. E dentro desse percurso eu fui para a coordenação de educativo e depois migrei para gestão de equipamento cultural, gestão de galeria, e esse trabalho ele me levou para o processo curatorial. Antes eu já exercia isso porque a antiga direção da galeria era bem horizontal, então tanto produção quanto educativo, eles participavam desses processos de curadoria. E quando de fato eu assumi a direção da galeria Janete Costa, lá no Parque Dom Lindu, esse trabalho se consolidou mais. Eu estava refletindo sobre isso hoje e nas conversas que eu estava tendo com Sonati, sobre o quanto o trabalho de mediação me fez ter um posicionamento e uma perspectiva diferente quando eu produzo uma curadoria. A minha experiência em mediação, ela me trouxe essa perspectiva de perceber assim esse público como um agente muito importante e fundamental para o entendimento da obra e para o entendimento daquilo que a gente está fazendo. Na verdade, é a válvula motriz, né? A gente tem que produzir as coisas para as pessoas. Eu acho que é isso que mais me motiva, que mais tem me impulsionado para continuar nessa história. Eu acho massa a Carlito ter trazido um pouco assim da trajetória dele, porque acho que quando a gente olha para essa trajetória dele, também para as minhas experiências, parece muito natural, ao meu ver, a gente acabar no primeiro momento conversando sobre essa questão da mediação, da colaboração, da horizontalidade dentro da curadoria. Né? Meu primeiro contato com curadoria ele se deu dentro de uma disciplina na universidade e estava ligada a produção audiovisual. Então, já surge dentro de uma perspectiva coletiva e a partir de um pensamento de mediação, que era para construir uma sessão de cineclube. E aí, vem muito desse lugar já de pensar como vai ser essa interação com o público, né? Que pautas, que demandas a gente vai estar tentando atender com aquela sessão, né? Que a gente está levantando ali no diálogo, né? No discurso. E aí, seguindo para outros momentos, né, dentro da Propalo também, tive a oportunidade também de estar colaborando com algumas curadorias. E aí, acaba sendo muito natural, porque tanto nessa atuação ligada a Cineclube, quanto dentro da Propalo,
os processos são construídos muito de maneira coletiva, geralmente não está centrado na figura de uma pessoa só, e as curadorias elas partem muito de uma demanda observada pelo grupo, seja de inquietações levantadas pelas pessoas que estão ali, ou pelo próprio público que está consumindo aquela revista, aquela ação, ou frequentando a sessão do Cineclube. Acho que esse primeiro momento da gente conversar sobre essa questão da colaboração, né, da mediação, da questão educativa ligada à curadoria, ela surge justamente por esses atravessamentos, tanto de Carlito ter esse contato maior com a mediação também, quanto dessas vivências que eu tive em relação principalmente ao Cineclube, assim, que foi esse primeiro contato que eu tive na disciplina, mas acabou que depois integrei a equipe de um Cineclube, efetivamente, e aí a construção da curadoria ela era muito partindo das demandas coletivas ali do grupo, então a gente observava quais assuntos estavam mais inquietando mais as pessoas ali da comunidade, e a partir disso a gente construía as sessões, pensava quais seriam essas curadorias, e pensava a curadoria já pensando também como seria a mediação pós a prestação desses conteúdos audiovisuais. E aí já era pensando essa questão da mediação depois, né? essa parte mais educativa em si. Como é que a gente ia fazer para disparar esse ambiente de debate e mediar as falas das pessoas, que desse conta também dessas diferentes vozes que estavam ali presentes. É isso mesmo, eu acho que a última coisa que Nath falou, eu achei massa. Ela pensava já a curadoria dos filmes, pensando já na mediação. Isso é muito lindo, porque você associa de fato o pensamento curatorial, já pensando um pensamento da mediação, já pensando esse contato com o público. Isso é muito lindo, porque geralmente os processos curatoriais, eles trazem a mediação, e os educativos quando meio que já tudo formado. E você iniciar um processo curatorial já com a perspectiva da mediação, isso é fantástico. Eu acho lindo. Isso, Carlito. É super lindo mesmo, porque muitas vezes a gente recebe um projeto de curadoria que não pensa o trabalho da mediação, né, o trabalho educativo dentro dessa perspectiva, como tu falasse. E eu acho super importante pensar uma curadoria a partir de outros olhares, né, que foi um pouco do que a gente falou no primeiro episódio também. E aí, a partir disso, dessas discussões que vocês trouxeram agora e que fez um pouco os primeiros momentos da dupla, vocês também falaram da pesquisa de vocês, da curadoria nesse momento pandêmico, que era uma pesquisa dentro do lugar internet, né? Um mapeamento de experiências de curadoria dentro da internet. E aí eu lembrei de uma fala de Nath, que eu gosto muito, quando ela fala muito isso em vários momentos, eu gosto muito, que é pensar a curadoria enquanto comunicação, né? E a internet nada mais do que comunica, ela comunica muito, né? Porque ela traz, enfim, várias questões para quem está observando, lendo, refletindo, etc. E aí eu queria que vocês falassem um pouco desse momento que vocês tiveram também, desses primeiros encontros que o projeto proporcionou, desse mapeamento, dessa discussão, que na verdade eu acho que talvez nem tenha sido um mapeamento muito próprio da dupla, mas que foi uma discussão que surgiu na dupla, essa curadoria e essas experiências na internet, que foi uma coisa que surgiu fortemente, não surgiu, mas que ganhou muita força dentro desse período pandêmico. Eu queria que vocês colocassem as contribuições de vocês dentro desse olhar. A gente acabou falando bastante disso, né, na nossa conversa, assim, sobre essa questão da curadoria, do ambiente virtual, né, desse digital. E acho que isso vem muito em decorrência do momento que a gente está vivendo, né, que ficou onde a mediação, onde a tela ela vira meio que a mediação da gente em relação ao mundo, né, em relação ao outro. E aí, de fato, a gente não chegou a realizar um mapeamento em si, a gente ficou debatendo mais essa questão comunicacional mesmo, em relação à curadoria dentro do ambiente digital, em uma perspectiva assim, da curadoria enquanto comunicação, enquanto ferramenta de mediação também. E aí, eu realmente gosto bastante de bater nessa tecla assim, da curadoria enquanto comunicação também, porque eu acredito que quando a gente olha por essa lente da comunicação, ela ajuda a gente a não transformar a prática curatorial em algo que vai estar cristalizando conceitos, visões de mundo,
eu acho que ela ajuda a gente a deslocar criticamente o olhar das pessoas, o nosso próprio olhar, para outras perspectivas, né, que estão ali presentes. E aí, quando a gente olha para o virtual, é assim, é muito rico, né? Tipo, basicamente, assim, é muita gente e são outros fatores que estão envolvidos também. Então, a gente começou a comparar assim, né, um pouco como é essa experiência do presencial versus virtual, como a gente consegue adaptar certas dinâmicas para o virtual, justamente tendo em vista que a gente consiga continuar se comunicando realmente e dialogando efetivamente, sem cair num lugar comum, né, em um lugar de reforçar certos pensamentos, quando, na verdade, muitas vezes o que a curadoria está buscando é gerar novos pensamentos, né, novos diálogos, olhar para coisas que não foram pensadas ainda, por mais que a gente fale de coisas que já passaram, né, se ancorem nessa experiência, nessa vivência, é massa também pensar a curadoria como esse espaço de criação de saber, né? E aí a internet, ela possibilita isso de outras formas, outras conexões, mas a nossa conversa gira muito em torno de como não perder certos sentidos, questões que são preciosas, que são caras à curadoria, assim. Pensando na curadoria, atrelada a essa questão da comunicação e da mediação também, como eu tinha colocado. Exato, exato. E uma coisa que a gente refletiu também muito, também a gente não chegou a um denominador comum e também a gente não chegou numa resposta, como isso atinge as pessoas e como seria esse processo de reverberação, de troca entre essas mostras e o público. Porque existem plataformas que originalmente elas têm como característica o efêmero, né? Um exemplo é o Instagram, por exemplo. E agora teve esse transbordamento para essa questão das exposições de arte, exposições virtuais, encontros, lives. Mas ainda como tudo é muito novo, a gente ainda não, eu pelo menos ainda não consegui verificar como é o feedback do público em relação a essas plataformas. Eu acho que isso é que seria, daqui para frente, o interessante de se avaliar. E, nossa, sinto falar que a gente não tem resposta, Carlita. Acho que muito dos nossos encontros viram muito mais nesse sentido de pensar questionamentos, né? De questionar um ao outro e refletir juntos sobre esses pontos que a gente levantava, ou que outras pessoas levantavam nos encontros coletivos, né? Letícia, Ariana, Ana Luísa, Ana Lira, enfim. E aí era mais nesse sentido, assim, de pensar quais perguntas são estratégicas da gente estar refletindo também, né? E aí tu ficou falando dessa questão da plataforma, né? Tu chegou a citar o Instagram. E aí eu lembro que a Ariana até chegou a comentar, assim, quando a gente estava falando sobre esse assunto, sobre como o Instagram em si, ali, aquele espaço do próprio feed, talvez realmente ele não seja um ambiente que dê para aprofundar debates, né, esse diálogo. E eu enxergo muito dessa forma também, assim, a gente vê muitas redes sociais, assim, sempre essa dinâmica, assim, do feed rápido, né, e aí eu acho que é talvez pensar para onde a gente está direcionando o nosso olhar também, em questões de plataforma, para estar explorando dentro desse universo digital, né, porque acho que alguns aspectos vão ser inerentes à construção daquela própria plataforma por questões de mercado mesmo, do capitalismo, e aí enxergar, assim, as potencialidades das plataformas em si, como explorar melhor elas para estar traçando essa comunicação mais efetiva, esse diálogo realmente acontecer, né, entre a curadoria e o público. Exato, exato. Concordo com você. É uma coisa assim incrível, assim. A gente não tem resposta para muita coisa, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo agora. A gente fica embasbacado assim, sem saber o que dizer de tantas coisas. O bom é que a gente está refletindo nesse podcast sobre questões que para nós são tão gratas. É muito interessante pensar, né, que o Instagram é uma plataforma muito instantânea e que a gente consome atualmente, assim, eu acho que não só eu, mas a gente consome muito o trabalho de artistas que a gente acompanha, que a gente gosta, dentro dessa plataforma e, ao mesmo tempo, a gente sabe, que é isso que vocês falaram, que é uma plataforma que não tem um retorno tão consistente de aprofundamento, porque está dentro das limitações também. Mas aí eu queria saber se vocês destacariam algum trabalho de curadoria que vocês acompanharam por uma dessas plataformas virtuais, assim, que mexeu muito com vocês.
Tem alguns trabalhos que me chamaram a atenção nesse período. Eu posso citar, por exemplo, o trabalho de Diego Cruz, After Redenção de Campo, que eu acho que é um trabalho que ele usa essa lógica do GIF para a construção da ideia dele, né? Eu acho muito lindo esse trabalho, eu acho que tem uma potência muito boa. E vou citar, assim, de admiração mesmo pelo trabalho que eu tenho pela galera, pela admiração que eu tenho por Nath Sonat também, e pela turma que ela está trabalhando, que é as ações que a Propágulo realizou durante o processo de pandemia. Também dei uma observada muito nas ações realizadas tanto pela Bienal do Mercosul, como também vi alguma coisa do Centro Cultural São Paulo, né? É sempre difícil essas perguntas assim, né, de você falar alguma referência, porque acaba que sempre foge da cabeça alguém, mas enfim. Particularmente, eu estava mais ligada a esse contexto visual, acho que no começo da pandemia, de uns tempos para cá, eu tenho tentado até diminuir um pouco esse meu contato, mas acho que dá para citar algumas iniciativas que me chamaram a atenção. O curso, né, da própria Letícia, que está participando aqui da residência com a gente, que eu tenho acompanhado e, enfim, acho que o movimento curatorial do Curva, ele é massa e tem gerado diálogos e uma documentação muito importante, pensando nesse cenário atual da performance, né, aqui em Pernambuco. Também queria citar um que me veio agora na cabeça, que é mais relacionado à questão da música, mas é voltado para música e cultura aqui em Pernambuco, que é Groove, que é uma plataforma que mescla desde notícia a produção assim de pocket shows. Então estou achando massa assim como o trabalho da plataforma tem evoluído. E outro que é mais recente, assim, que é bem no contexto de pandemia mesmo, faz referência a isso, que é o trabalho de Ana Maia. Me apaixonei pelo filtro que projetei em você, que eu achei que ela conseguiu assim utilizar de uma maneira muito legal o Instagram para contar, para construir ali uma narrativa e como as pessoas também se enxergaram naquela narrativa, né? E dialogaram a partir disso. Então, enfim, acho que são três pontos, três iniciativas, né? Três exemplos, assim, que me chamaram a atenção nesses últimos tempos. Então, gente, caminhando para o terceiro encontro de vocês trouxeram umas discussões do que é ideal e do que é utopia e como que a gente poderia conversar do que é coletivo e o que é curadoria. Assim, vocês trouxeram algumas contribuições nesse sentido. E aí eu queria ouvir um pouco mais, assim, queria que nossos e nossas ouvintes também ouvissem um pouco mais. E também queria deixar registrado, Carlito, que super concordo com você. Adoro o trabalho da Propágulo. Eu acho assim, super necessário. Acho que dá uma oxigenada e um gás no cenário artístico daqui da gente. Um projeto que chegou com tudo e que precisa ficar, porque ele move muita coisa. O pessoal arrasa muito, pessoal. Tô fã. Ai, gente. Que massa, né? Tipo, a gente sempre comenta dentro da Propaganda que são justamente esses momentos, assim, que a gente escuta das pessoas, que tem esses feedbacks que motivam ainda mais a Propaganda continuar existindo, né? E que a gente percebe realmente como o projeto ele consegue conectar e fortalecer diferentes atores culturais aqui da cidade e do estado, né? Enfim, fico muito feliz de ouvir esses retornos. Acho que essa questão do coletivo é algo que é muito importante para mim, assim, em termos profissionais, pessoais, porque eu acredito muito nessa construção coletiva, né? De você estar junto das outras pessoas para realmente construir coisas, projetos, enfim, que dialoguem com a realidade, né? Que dialoguem com outras pessoas, né? Que faça você se conectar e se atentar a outras perspectivas. Eu gosto muito, assim, de trazer a minha experiência dentro do Cineclube, porque ele era muito esse lugar que ficava, assim, com essa coisa do ideal e da utopia. Era um espaço que, assim, quem participava percebia que as pessoas, elas se sentiam confortáveis para estar ali, serem elas mesmas e falarem o que elas pensavam, sem ter medo, assim, de errar, sabe? De colocar como elas estavam pensando, enxergando as coisas. E também estavam abertas a escutar o que as outras pessoas tinham para colocar e mudar de opinião, mudar o olhar dela em relação àquela questão que estava sendo debatida. Essa conversa do ideal, o possível, o ideal e a utopia, né? A gente tem passado por processos assim muito difíceis e a gente tem
que se desdobrar para fazer a coisa acontecer, né? Mas eu acho que a gente precisa, na verdade, assim, encontrar condições melhores de produção e de trabalho para que a gente consiga fazer muito mais. Então, é uma reflexão que eu tenho trazido comigo, essa questão do ideal. A utopia, ela fica no sentido de ir e fazer mesmo, porque, assim, é meio que uma subversão da ideia de utopia, e a gente vai construindo as nossas próprias utopias e botando as caras para fazer a coisa acontecer, porque senão a gente vai murchando e as coisas vão se perdendo, né? E eu não quero perder essa pulsão e essa vontade de fazer as coisas, não, né? Apesar de, às vezes, a gente levar umas rasteirinhas, mas a gente tá aí para isso mesmo, para fazer as coisas acontecerem. Mas que tá puxado, tá. Me veio muito na cabeça assim a experiência na Propago e fico me perguntando sobre essa questão do tempo da curadoria também, porque às vezes o ideal seria algo mais extenso, né? Algo que você pudesse pesquisar mais, se dedicar mais. Mas aí na realidade você tem que cumprir ali a data limite do projeto, né? Que você tem que prestar contas, enfim, várias coisas. Sempre dentro da Propago, assim, as pessoas chegam perguntando, mas qual a curiosidade de vocês? Por que vocês não são mensal? Vocês não são, sabe, tipo, trimestral, algo nesse sentido. E aí, eu acho que está muito atrelada essa questão também do processo em si, né? Dessa utopia do que seria um processo ideal. Um processo que dá tempo para escutar, para sentir essas demandas e conseguir lidar com elas da melhor forma. Então, acaba que na Propago a gente fica, as edições elas são finalizadas, mas se fosse deixar, eu acho assim que a gente continuaria ali aperfeiçoando e criando novos diálogos, enfim, eternamente quase, né? Esse momento assim de tipo, tá pronto, foi pro mundo, ele não significa necessariamente também o fim daquela curadoria, né? Na verdade, é uma continuação, é um processo que ele é contínuo, né? Pensando também essa questão da curadoria enquanto uma prática educativa também. Não, isso é verdade, Sonati. Às vezes a gente é absorvido pelo tempo, né? O ideal seria realmente, o utópico seria que a gente pudesse se dedicar a mais tempo a uma pesquisa, a uma produção. Por outro lado, também existe também um momento que a gente tem que deixar as coisas irem mesmo, né? A gente tem que colocar as coisas para fora, assim. Às vezes dar uma parada, olhar de longe também, e também tem que ter um momento de deixar a coisa ir embora, né? A gente tem que botar a coisa para acontecer, porque senão. Acho que a gente vai encaminhando para os agradecimentos, para a gente se despedir desse episódio. Eu queria muito, muito, muito agradecer a presença de Nath, Sonati e Carlito dentro desse projeto. Eu acho que foi massa. Espero que vocês tenham gostado também de terem essas trocas. Eu queria, primeiramente, agradecer muito pelo convite. Tem sido uma experiência muito rica, principalmente porque eu não conhecia Carlito. E aí está sendo uma oportunidade massa de a gente conseguir trocar e se conhecer melhor, né? Entender um pouco as inquietações um do outro. E de como isso também vai reverberar, né, daqui para frente também nas nossas produções, né, no nosso trabalho. Então, queria deixar aqui um agradecimento a todo mundo também do projeto. Tem sido uma experiência incrível, assim, de aprendizado. E é isso, muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu também quero agradecer, assim, ter conhecido o Nath para mim foi uma coisa muito boa, tá sendo, assim, porque eu acho que foi muito horizontal, sabe? E eu aprendi muito e aprendo muito, não só com o Nath, mas nas discussões que tivemos com as outras meninas. Estou muito feliz mesmo, assim, honrado de ter participado disso. Confesso que inicialmente, para a gravação, eu estava com um friozinho na barriga e agora que está terminando eu achei, poxa, já passou, queria ter falado mais. E agradeço também às pessoas que estão nos ouvindo. Convido vocês a acompanharem nosso próximo episódio com as nossas outras duas convidadas, Ana Lira e Letícia Barbosa. E é isso. Boa noite, bom dia e boa tarde.